Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã, compartilhar com vocês da palavra do Senhor. E eu estava ouvindo este último louvor que cantamos, onde clamamos por um despertamento, né, que Deus esteja reacendendo em nosso coração o desejo pela Tua palavra. E quando nós oramos pelos missionários, né, temos missionários em vários lugares da África, né, Moçambique, Angola, Ruanda e por ali vai. E também no Brasil. Quando nós oramos por esses missionários, nós precisamos nos lembrar que se eles foram para lá, é porque eles se sentiram profundamente movidos pelo amor de Deus. Eles perderam o sono por conta do Evangelho. Eles foram queimados de uma forma que aquilo incomodou a vida deles e eles saíram daquelas quatro paredes do conforto da igreja, né, pastor? E foram para o campo e foram pregar a palavra do Senhor naquelas regiões. O país lá é Senegal. No Senegal, 90% da população é muçulmana. Então, para um cristão chegar lá e pregar o Evangelho, tem que estar com o coração fervendo pela palavra do Senhor, pelo amor do Senhor. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos, ele falou: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e um poder para proclamar o Evangelho. Um poder para eles terem coragem para sair de onde estavam e proclamar o Evangelho. E é para isso que nós fomos chamados, para proclamar o Evangelho. Mas muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer. O que nós vamos falar? Quando nós buscamos lá em Atos 2, pedir para você abrir a tua Bíblia. Atos 2, nós vamos ler a partir do versículo 22. Quando houve aquele evento que nós conhecemos, que aconteceu no dia de Pentecostes, algumas pessoas, alguns discípulos permaneceram naquele local e foram revestidos do poder do Espírito Santo. E algumas pessoas que estavam ali, que ainda não haviam conhecido, não haviam crido no Evangelho, não haviam entendido o que Jesus havia feito, algumas pessoas então começaram a zombar daqueles homens. Começaram a dizer, tipo assim, quem são eles para estar falando nas nossas línguas, né? Que nós somos de vários países aqui da Ásia e eles não conhecem o nosso idioma e estão falando de um modo que nós estamos entendendo. E chegaram até a dizer que eles estariam embriagados. Diziam até que eles estavam embriagados, né? E Pedro, então, toma a palavra e começa a falar. Né? A partir do verso 14, ele começa a falar e ele diz: olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Tá? Mas isso é uma profecia que está se cumprindo. E ele cita aqui o profeta Joel, sabe, dizendo que estão se cumprindo aquelas palavras do profeta Joel. E a partir do versículo 22, então, o apóstolo Pedro começa o seu sermão, o seu discurso. Então ele começa assim, em versículo 22. Varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro então diz: vocês sabem, vocês viram, mas parece que não prestaram atenção. E ele prossegue: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi. E aqui Pedro cita o Salmo 16, onde ele diz assim: diante de mim via sempre o Senhor,
porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E Pedro então continua: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale através desse teu servo, ó Pai. E que, ó Deus, a tua palavra exalte a Cristo. Que a tua palavra, ó Deus, confronte a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso pecado. E que essa tua palavra nos traga de volta ao primeiro amor, ó Deus. Mantenha atentos os nossos corações, nós possamos compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Pedro então começa a proclamar o Evangelho. Vejam como é simples. Pedro relata o que Jesus passou. Isso é o Evangelho. O que eu quero falar é sobre isso, sobre o Evangelho como a obra redentora de Cristo. É a obra redentora de Cristo. Inclui três pontos aí que ocorreram nessa caminhada de Jesus até ser recebido pelo Pai. Então nós vemos aqui que no primeiro momento o Evangelho fala da morte de Cristo. O Evangelho fala da morte de Cristo. No versículo 23, Pedro diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. Então nós vemos que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Não foi algo que aconteceu assim, isolado na história, algo que talvez não fosse para acontecer, não é um plano que deu errado, pelo contrário, é um plano que deu muito certo. E a morte de Jesus tinha esse conhecimento, essa ciência de Deus. Deus enviou Jesus para isso. Então a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, ela foi predita pelos profetas do Antigo Testamento. E não só os profetas, mas desde Gênesis se fala do Cordeiro, do Filho, que seria entregue pela humanidade. Mas a morte de Jesus também, por isso a morte de Jesus é importante que ela seja colocada na pregação do Evangelho. A morte de Jesus tem a ver com o amor de Deus por nós. Olha que importante, Deus amou a ponto de entregar o próprio Filho. Faríamos isso, pastor Rafael? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que nenhum de nós seria capaz de entregar o próprio Filho para a redenção de alguém, para a salvação de alguém, enfim. E Deus fez isto. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que é um versículo que deve caminhar na nossa mente, no nosso coração, constantemente, quando falamos na pregação do Evangelho. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é demonstrado por nós em Jesus na cruz. E falando também da morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz tem a ver também com a obediência. Um exemplo de obediência que nós temos é Cristo. Paulo, quando fala aos Filipenses, ele fala disso. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior das condenações que alguém poderia ter naquela época. A morte de cruz era vergonhosa. A morte de cruz era muito sofrida. E Jesus enfrentou a morte e morte de cruz. E o próprio Jesus, quando ele orava no Getsemane, na noite que ele foi entregue para ser crucificado, ele orava, ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele dizia assim: eu não quero, mas seja feita a tua vontade. Jesus dizia assim: eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Essa deve ser a nossa disposição também. Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai. E a morte de Jesus tem a ver com isso. Mas o principal, a morte de Jesus tinha uma forte motivação. Uma principal motivação. A gente vê hoje muita gente falando de prosperidade, né, pastor Rafael? Prosperidade, vem para Cristo que você vai prosperar financeiramente. A gente vê isso na internet, no Instagram. Eu vejo pessoas dizer assim: não é possível que você frequente a igreja há tanto tempo e ainda não prosperou. Como assim? A principal motivação da morte de Jesus, isso toda a palavra nos mostra, o apóstolo Paulo é muito enfático nisso. A principal motivação da morte de Jesus é o pecado. É o nosso pecado que nos separa de Deus. É o nosso pecado que cria raízes profundas e quer nos manter nesse mundo, quer nos manter na morte. Esse pecado quer nos manter afastados de Deus. Por isso Jesus morreu. É pelo pecado. Porque eu me lembro quando começou a pandemia lá do Covid, todo mundo apavorado com o Covid. Vai morrer não sei quantas pessoas e tal, todas aquelas viagens, né, que faziam. E de fato morreram muitas pessoas pelo Covid. Mas pior do que morrer de Covid ou de qualquer outra coisa é morrer sem Cristo. Essa deve ser a nossa principal preocupação quando pregamos o Evangelho. Pior do que qualquer tipo de morte que você possa ter, um acidente, qualquer uma, é morrer sem Cristo. Esse é o pior acidente na vida de qualquer pessoa, é morrer sem Cristo. E é disso que o Evangelho tem que falar, dessa motivação da morte de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele não nos livra do pecado propriamente, porque continuamos sendo pecadores. Temos que estar sempre vigilantes, sempre cuidando para a nossa vida de santidade. Mas Jesus nos livra da ira de Deus por conta do pecado. Jesus nos livra da ira de Deus. Ou seja, daquela separação eterna do que a gente chama de inferno. A Bíblia também diz isso, não sei o que estou inventando, não é? Por isso Jesus morreu. Por isso é importante falarmos no Evangelho da morte de Jesus na cruz, porque ela tem todas essas implicações. É a obediência de Jesus, é o amor de Deus, e a principal motivação é o nosso pecado. Mas o Evangelho fala da morte de Jesus, e também o Evangelho deve falar da ressurreição de Cristo. O Evangelho deve falar da ressurreição de Cristo. Veja no verso 24
quando Pedro diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E no verso 32 ele reforça isso, ele diz, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Pedro olha para aqueles homens e fala assim, ó, vocês sabem disso, vocês viram isso, vocês testemunharam a ressurreição de Cristo, e estão questionando o quê? Não acreditam no quê? Como muita gente até hoje não acredita. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, Jesus vive. Ele vive, e é na ressurreição de Cristo que nós vemos a luz. É na ressurreição de Cristo que nós deixamos as trevas da morte e renascemos com Ele para uma nova vida. O apóstolo Paulo enfatiza muito essa questão. Nascer de novo, nova criatura, não viver mais a minha vida, o velho homem crucificado com Cristo, e renascemos com Ele para uma nova vida. Jesus ressuscitou, e na sua ressurreição, nós vemos a cruz vazia, nós vemos o túmulo vazio, e isso nos traz a feliz esperança da sua volta. Jesus está voltando, quantos creem nisso? Jesus está voltando, e não demora. Nós não podemos dizer quando vai ser, mas nós vivemos em função disso. A nossa vida aqui deve ser vivida à luz da eternidade. Jesus está voltando. E é uma preocupação que eu até tenho, sabe, pastor Oscar? Eu até comento com a minha esposa. Eu vejo as pessoas vivendo por aí como se Jesus não fosse voltar. Você olha assim, as pessoas... Eu passo a noite, às vezes eu vou na igreja lá no centro à noite, eu passo em frente a alguns bares e baladas por aí. Ó, lotado. Tinha 15 pessoas na igreja, mas as baladas estão lotadas. Sabe, o povo ou não sabe, que eu acho difícil, numa cidade como Londrina, que é lotada de igrejas, né? Ou não entenderam isso ainda. E aí eu me lembro do que Jesus diz lá em Mateus 24, quando ele faz aquele sermão profético, e é uma palavra para nós aquilo. Ele fala assim, como nos tempos de Noé, as pessoas viviam de qualquer jeito, viviam festando, caminhavam como se nada fosse acontecer, enquanto Noé construía sua arca. Esse é o papel da igreja. Nós temos que ser os Noés dessa geração. Temos que construir a arca e mostrar para as pessoas que elas devem construir também a arca delas. Eu creio que Noé sofria com aquela situação. Ele recebeu de Deus um recado. Deus falou para ele, olha, constrói uma arca, guarda a tua vida, a tua família, porque vai chover. Nunca havia chovido. E quando ele falava aquilo, as pessoas diziam, pô, você está doido? O que é chuva? Nem sabia o que era. Sabe? E a mesma coisa acontece com a volta de Cristo. Jesus está voltando, cremos nisso pela fé. E muita gente acha que não. Porque já faz mais de 2000 anos que falam disso. E até agora não aconteceu. Por que vai acontecer agora? Mas agora ou depois vai acontecer. E nós temos que construir a nossa arca. Quando nós olhamos para Noé, nós vemos que ele pegou um projeto de Deus e não se movimentou 1 centímetro fora daquele projeto. Como nós vemos propostas hoje. Olha, o evangelho é sacrifício, o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. Aí vem pessoa dizer assim, não, mas não precisa também ser tão radical. Não precisa ser largar tudo assim, não é? Muita gente fala isso, não precisa largar tudo, não. Vai mais ou menos. E nós vamos chegar aonde? Mais ou menos. Porque Deus não é mais ou menos. Deus, ele é completo. A obra redentora é completa. Vocês imaginam se Noé tivesse achado aquilo um exagero? A arca, eu estava fazendo uma conta essa semana aí, ela tinha
ela tinha, a área da arca era mais ou menos 6.000 metros. Era 130 metros de comprimento, com, sei lá, 40 de altura, uma loucura. Uma coisa doida. Não é? Podia ter falado assim, acho que está muito exagerado esse negócio aí, né? Hoje não choveu, de repente, né? Então vou fazer um barquinho menor. Aí ele fazia um barquinho menor. E a quantidade de água que choveu não era para um barquinho menor. Assim como é a volta de Cristo. Não é um eventozinho mais ou menos que, né, vai dar um calorzão sim, nós vamos abanar e está tudo certo. Não é assim. A volta de Jesus é algo sério, que nós como igreja, como cristãos, temos que compreender. Que nós temos que caminhar construindo a nossa arca. Não importa o que as pessoas dizem por aí. Como eu disse, sejamos os Noés dessa geração. Porque quando nós falamos da volta de Cristo, nós temos essa feliz esperança da ressurreição com Ele para uma vida eterna. A nossa ressurreição com Cristo para uma vida eterna. E isso só se dá através da palavra de Deus. E como nós podemos construir a nossa arca? Vida devocional, estudo da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, oração, jejum. E buscando o entendimento. Muitas vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e não compreende. Procura o pastor. Procura o pastor Rafael, pastor Oscar. Estão aqui para ajudar vocês a caminharem nesse conhecimento, nesse entendimento da palavra de Deus, porque a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança não é nesta vida. Nós não podemos viver aqui como se a gente fosse ficar só aqui, enriquecendo, ganhando dinheiro, e, enfim, tendo status, né? Sou o chefe do chefe, do superior, não é isso. A nossa vida é na eternidade. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele diz assim, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se nós caminharmos pensando só aqui, olhando só para as coisas daqui, nós temos uma vida infeliz. Uma vez alguém falou para mim assim, olha, é difícil pregar para aquele pessoal lá da Gleba, né? Porque eles são ricos, né? Eles já têm tudo. Eles têm tudo o quê? Eles têm tudo que o dinheiro compra. Não é? Eles têm tudo que o dinheiro compra. Eu falei, eles não são ricos. Eles apenas têm dinheiro. Mas a verdadeira riqueza do Evangelho, muitos deles não têm. Não estou dizendo todos, tá? Eu não conheço pessoas lá. Mas muitas pessoas não têm. E afirmam os seus pés naquela riqueza. E a hora que Jesus voltar, como vai ser? Vai ser como aquele jovem rico que procurou Jesus, falou assim, e aí, o que eu posso fazer aí para... Né? Não foi assim, pastor Rafael? Será que se eu pagar aí uma taxinha aí, eu consigo acompanhar? Jesus falou, não, você vende tudo que você tem, eu não quero nada teu. Vende tudo que você tem, distribui tudo, aí você pode me seguir. Como que está a disposição do nosso coração para construirmos essa arca? E temos que lembrar sempre disso. O Evangelho fala da morte e fala da ressurreição de Cristo. Mas o Evangelho fala também da exaltação de Cristo. Versículo 33, Pedro diz assim para aqueles homens, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. Jesus voltou ao céu, Jesus está à direita de Deus. Jesus reina eternamente. E no verso 36 ele diz assim, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram Jesus, mas isso não foi uma derrota. A cruz foi a exaltação de Jesus. Jesus foi para a cruz como um rei vai para o trono. Ele foi para a cruz para reinar. E ele tem hoje toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra, toda a autoridade sobre as nossas vidas. Por isso que nós devemos nos apoiar sempre em Cristo e não nos homens. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus. Porque homens para enganar a gente é o que mais tem por aí hoje. E quando a gente conhece a palavra de Deus, ninguém nos engana.
Nenhum caminho leva a gente assim, de qualquer maneira. Como dizem hoje, né? Ninguém passa a mão na cara da gente, não. Porque a gente conhece a palavra de Deus. Não é isso, irmão Guto? Temos que ter entendimento, conhecimento na palavra de Deus, porque Jesus reina sobre a nossa vida. Então o Evangelho ele fala da morte de Cristo. O Evangelho fala da exaltação de Cristo e fala da ressurreição de Cristo. E quando Pedro termina o seu discurso, e aqui eu já vou partir para um encerramento aqui com os irmãos, no verso 37, aqueles homens olham e dizem assim para Pedro, depois de ter ouvido todo esse discurso sobre o que é o Evangelho, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre a exaltação de Jesus, aqueles homens olham para Pedro e dizem assim, o que nós podemos fazer? Ainda dá tempo? Nós já perdemos o bonde da história? Ou ainda podemos fazer alguma coisa para participarmos disso também? Porque é algo glorioso. E aqueles homens entenderam aquilo. E Pedro, então, fala para ele aquilo que Jesus vinha falando desde o começo. Pedro mostra para eles aquilo que os profetas falavam, aquilo que João Batista falou. Pedro olha para eles e diz assim, arrependei-vos. Essa é a palavra. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Porque depois do arrependimento, meus irmãos, depois do arrependimento vem o perdão. Depois do arrependimento vem a redenção. No arrependimento vem a nossa reconciliação com Deus. Pelo arrependimento nós temos a salvação em Cristo Jesus. Quando há arrependimento, os olhos da fé se abrem. E assim nós cremos no Evangelho. Pela fé, nós recebemos o perdão. Olha o que Jesus diz lá em João, capítulo 5, verso 24. Ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que maravilha! Isso nos dá a plena certeza da nossa salvação em Cristo. Porque ele diz o quê? Que nós já temos a vida eterna. Já fomos reconciliados com Deus. Que nós não entramos em juízo. O juízo já ficou para trás. E isso é a nossa salvação. E ele diz o quê? Nós passamos da morte para a vida. Já estamos redimidos em Cristo. Nós já não vivemos mais esta vida, apesar de estarmos aqui, apesar de sentirmos dores do joelho, dor na coluna, dor, né? A gente vai avançando um pouco aí na data, né, dona Diva? A gente acaba, senta, não consegue levantar direito, né? Vai jogar futebol, a gente fica só recolhendo a bola que cai lá na grama, lá fora, e porque a gente tem essas limitações. Mas nós já vivemos aqui a nossa vida eterna. E com isso tudo nós nos tornamos essa nova criatura que abandona o pecado, essa nova criatura que é capaz de abandonar a própria vida, como Jesus diz lá em Lucas. Se alguém não é capaz de abandonar tudo que tem, todas as pessoas, não pode ser meu discípulo. E é em Cristo, é da certeza dessa redenção que nós tomamos essa atitude. Nós tornamos essa nova criatura que ama o Senhor Jesus acima de todas as outras coisas. Amamos, aprendemos a amar a Jesus acima de todas as outras pessoas. Em primeiro lugar está Jesus na minha vida. E é assim que nós devemos compreender o Evangelho. Porque nós temos a certeza, nós temos a convicção de que Cristo morreu por nós. De que Cristo ressuscitou e venceu a própria morte. Que Ele é exaltado. Ele foi exaltado por Deus, Ele é exaltado e hoje Ele é Senhor das nossas vidas. Essa convicção que nós temos que ter. Jesus é o Senhor da minha vida. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa minha vida tem que ser uma vida de testemunho no meio onde eu estiver. Lá no trabalho, lá na escola, em todo lugar que eu estiver, minha vida tem que ser uma vida de testemunho. Por quê? Porque eu conheço a obra redentora de Cristo.
E é esse conhecimento, é esse testemunho, é esta palavra sobre esta obra salvadora de Cristo que vai transformar a vida das pessoas ao meu redor. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Que o Senhor esteja fazendo frutificar esta palavra nos nossos corações, que nós possamos nos interessar cada vez mais pelo Evangelho, pela palavra de Deus, porque é só aqui que nós temos esta maravilha que é a certeza, a convicção da nossa salvação, podendo já viver a nossa vida eterna em Cristo aqui ainda nesta vida. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra está à nossa disposição. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor entregou o seu Filho e ele, em obediência, foi colocado naquela cruz. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor o ressuscitou da morte. E te louvamos, ó Deus, porque Jesus hoje é Senhor das nossas vidas. Exaltamos ao teu Filho, ó Deus, exaltamos ao teu nome. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, que o Senhor esteja tocando cada coração aqui, despertando para uma nova vida em Cristo, despertando para vivermos já a nossa eternidade aqui nesta vida, ó Deus, testemunhando, orando, buscando conhecimento na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.